Bom, gente, dando sequência à nossa matéria, ainda dentro do tema Tribunal do Júri, hoje nós vamos falar de desaforamento. Nós já falamos da primeira fase do Tribunal do Júri, falamos da escolha de jurados, esse foi o nosso último tema, do alistamento, da escolha, da formação do conselho de sentença, formação do Tribunal do Júri, da formação do conselho de sentença, e agora nós vamos falar de desaforamento. Vamos ao tema. Esse material já havia sido encaminhado à líder. Deixa eu só confirmar aqui se esse material foi encaminhado. Se ele não tiver sido, eu vou encaminhá-lo agora. É até o tema seguinte. Deixa eu localizar aqui, por favor. Um momentinho só. O último tema encaminhado foi alistamento de jurados, não. Esse tema do Tribunal do Júri eu não encaminhei para vocês, tema de desaforamento. Mas eu encaminho agora. Um momentinho só. Sexto matutino, sexto noturno. Como eu estou falando com vocês, o noturno está um pouquinho à frente. Desaforamento está aqui. Vou encaminhar para a líder e ela encaminha para vocês. Aqui, ok. Vamos lá. Pois bem, gente, existe uma figura no Tribunal do Júri que é chamado de desaforamento. Existe uma figura no Tribunal do Júri que é chamado de desaforamento. Olha só, qual é o conceito de desaforamento? Desaforamento é o deslocamento da competência territorial do júri para a comarca mais próxima, sempre que houver interesse de ordem pública, dúvidas sobre a imparcialidade do júri ou sobre a segurança do réu, ou quando, por comprovado excesso de serviço, após ouvidos o juiz-presidente e a parte contrária, o julgamento não puder ser realizado dentro do prazo de 6 meses, contados do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Mais uma vez, é o deslocamento da competência territorial para a comarca mais próxima, sempre que houver interesse de ordem pública, dúvidas sobre a imparcialidade do júri ou sobre a segurança do réu, ou quando, por comprovado excesso de serviço, após ouvido o juiz-presidente e a parte contrária, o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contados do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Olha só, gente, o Tribunal do Júri, como nós já dissemos, o julgamento realizado nessa segunda fase, ela se faz por juízes leigos, não é isso? O Tribunal do Júri ele é composto por juízes leigos, não por juízes de carreira. São pessoas comuns, pessoas do povo, que são escolhidas para integrarem o conselho de sentença
e efetuarem o julgamento de alguém que está sendo acusado por cometimento de crime doloso contra a vida. Pois bem, por se tratarem de juízes leigos, eles podem estar sujeitos a determinadas influências que não cabem, influências a que não estão sujeitos um juiz de carreira. Como eles podem estar sujeitos a essas influências específicas, buscando privilegiar, buscando evitar que esse júri não seja um júri comprometido, buscando evitar para que esse júri seja um júri isento, foi criada a figura do desaforamento, que é o deslocamento da competência territorial. A competência territorial. O crime continua sendo um crime doloso contra a vida e, portanto, continua sendo submetido para a sua responsabilização ao tribunal do júri. Não se sai do tribunal do júri, permanece-se no tribunal do júri. O que nós temos é o deslocamento da competência territorial do tribunal do júri de uma comarca para outra comarca. É isso que nós temos no desaforamento. Nós precisamos de algumas motivações específicas, como consta do conceito, e nós já vamos para a lei, eu vou explicar para vocês como é que isso está na lei. Nós precisamos de alguns pressupostos específicos. São eles, está lá do conceito. São eles: interesse de ordem pública, ameaça à segurança do réu, dúvidas sobre a imparcialidade do júri ou comprovado excesso de serviço. Mais uma vez, interesse de ordem pública, ameaça à segurança do réu, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou comprovado excesso de serviço. Esses são os 4 fundamentos, qualquer deles de maneira isolada é motivo suficiente para que nós tenhamos o deslocamento da competência territorial do júri. Mais uma vez, o crime continua sendo de competência do tribunal do júri. Nós temos simplesmente o deslocamento da comarca. Sai daqui da comarca de Montes Claros, por exemplo, vamos pensar na hipótese, sai daqui do tribunal do júri de Montes Claros e vai para o tribunal do júri de Bocaiúva, ou para o tribunal do júri de Francisco Sá. Continua sendo o tribunal do júri. Nós temos simplesmente um deslocamento de competência territorial. Olha lá, vamos falar de cada um dos pressupostos. Primeiro deles, interesse de ordem pública. Interesse de ordem pública. Suponhamos esse fundamento de deslocamento de competência, de desaforamento por interesse de ordem pública, ele está muito ligado quando nós temos o cometimento de crimes dolosos contra a vida associados por exemplo, a crimes sexuais. Nós temos cometimento de crimes dolosos contra a vida associados a crimes sexuais. Não raro existe uma comoção pública muito grande. E essa comoção pública, ela pode influenciar. Vocês vejam que a gente tem sempre em mente a influência que esses fatos podem exercer sobre os jurados. A comoção pública, em decorrência do cometimento de um crime bárbaro, por exemplo, quando você tem um crime contra criança, por exemplo, a comoção pública ela pode influenciar na imparcialidade dos jurados. Ela pode influenciar na imparcialidade dos jurados. Em função disso, buscando contornar essa situação, nós podemos ter o desaforamento, nós podemos ter o deslocamento do tribunal do júri de uma comarca para outra comarca, onde não haja essa implicação de interesse de criação, né, onde não haja a criação desse tumulto.
essa questão de ordem pública, beleza? Primeiro dos fundamentos. Segundo dos fundamentos, ameaça à segurança do réu. Aqui nós podemos ter, podemos dizer que seria um plus no fator interesse de ordem pública. Mais do que uma comoção, que poderia essa comoção influenciar na imparcialidade dos jurados, nós podemos ter uma ameaça à segurança do réu, ou seja, além dessa comoção gerada na comunidade local, que pode influenciar a imparcialidade dos jurados, a imparcialidade na análise dos fatos, nós podemos ter ainda a ameaça à segurança do réu. Nós podemos ter a população local não só indignada, mas também querendo fazer justiça com as próprias mãos. Daí a necessidade de que haja o deslocamento da competência territorial para o Tribunal do Júri. Terceiro fundamento, dúvidas sobre a imparcialidade do júri. E aqui, essa dúvida sobre a imparcialidade do júri, ela é um fundamento amplo, né? Aqui, essa imparcialidade ela não está vinculada à questão de ordem pública, nem está vinculada à segurança do réu. Seria uma dúvida sobre a imparcialidade, uma motivação genérica. Uma motivação genérica. Por exemplo, se nós estivermos falando de uma comarca onde a pessoa seja uma família muito influente, suponhamos que o réu, seja a vítima, seja de uma família muito influente, uma família muito rica na comunidade local, que exerce uma grande influência sobre a comunidade como um todo, de forma a que os jurados que também integram essa comunidade, em razão desse grande poder econômico, seja do autor, seja da vítima, seja do autor, tenham uma tendência à absolvição ou uma tendência à condenação. Em qualquer dessas circunstâncias em que há dúvida sobre a imparcialidade, seja para a condenação, seja para a absolvição, em decorrência, como no exemplo dado, do grande poderio econômico da família da vítima ou do réu, nós podemos ter aí um fundamento para o deslocamento da competência territorial do júri. E, por fim, quarto fundamento para a ocorrência do desaforamento é se nós tivermos um excesso de serviço, comprovado excesso de serviço. Comprovado excesso de serviço, esse é o quarto fundamento. Ele está previsto na parte final do conceito. No conceito consta, quando o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Vocês lembram, se recordam, ao final do sumário da culpa, nós temos 4 possibilidades de decisão, não é isso? Pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. São as 4 possibilidades. Quando nós temos a pronúncia, nós temos o encaminhamento do processo para julgamento perante o tribunal do júri. Na pronúncia, esse quarto fundamento aqui para o desaforamento, que é o comprovado excesso de serviço, ele pode se dar. Como é que ele se caracteriza? O que precisa para nós caracterizarmos comprovado excesso de serviço? Conforme consta aqui do conceito, se entre as sentenças, se não houver pauta livre para a realização do julgamento perante o tribunal do júri, se não houver pauta livre dentro dos próximos 6 meses, a contar do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, se não houver
pauta nos próximos 6 meses, nós teremos o fundamento aí presente de deslocamento da competência territorial do júri sob o fundamento de excesso de serviço. Nós teremos a mudança da comarca, onde inicialmente estava, para uma outra comarca próxima. Entenderam, gente? Então, desaforamento é essa mudança de competência territorial por qualquer desses 4 fundamentos. Professor. Sim. Só uma coisa, é porque quando o senhor fala de ordem pública, o conceito de ordem pública acaba que é um conceito muito amplo. Nesse caso, qual seria a delimitação? Teria uma delimitação para isso? Porque se a gente for pensar, ordem pública, por exemplo, poderia ser, vamos supor, o Estado, ele colocaria esse julgamento para ser em outra cidade, em vista que aquela cidade teria uma segurança maior para aquele julgamento. E aí, nesse caso, tem alguma súmula? Qual é o entendimento a respeito de ordem pública? Não. Nós não temos um conceito fechado a respeito disso, não. Nós não temos um conceito fechado a respeito disso, não. Vai muito de caso a caso. Até mesmo porque o que ocorre? Nós temos realidades distintas, né? Nós temos realidades culturais distintas, nós temos realidades de estrutura de segurança distintas. Infelizmente, você tem locais onde, mesmo sendo sede de comarca, que o número de policial é reduzidíssimo, no sentido de que, para garantir a segurança, o número de policial seja insuficiente. Por outro lado, você pode ter uma comarca onde o número de policial seja elevado, seja maior, mas as pessoas têm uma tendência a se indignar mais e a fazer justiça com as próprias mãos. Então, isso vai desde uma questão, influencia tanto a questão estrutural, no sentido de o que a comarca oferece para fins de segurança, de se garantir a realização do júri, como também por questões culturais. Aí já até afasta-se um pouco dessa questão da estrutura. O pessoal costuma brincar, né, que no Brasil nós temos, assim, ali, você subindo do sul do país para o norte, o pessoal no sul é mais tranquilo, aqui o pessoal é um pouquinho menos tranquilo, no nordeste o povo é um pouco mais bravo, no norte o povo é um pouco mais bravo ainda. Isso sem estabelecer aí qualquer tipo de preconceito. É uma questão cultural. Então, o que nós temos? De repente, em uma comarca, lá uma comarca no sul do país, com o mesmo número de habitantes, o mesmo número de policiais, de repente, ele consegue fornecer uma segurança que uma outra comarca no interior do norte ou do nordeste do país, que tenha o mesmo número de habitantes e o mesmo número de policiais, eles do sul conseguem fornecer uma segurança que o do norte não consegue em razão de uma questão cultural. Tranquilo? Então não há critérios objetivos, não. Não há critérios objetivos. Sem dizer que tem alguns crimes que geram mais indignação do que outros. Tem alguns crimes, tem algumas circunstâncias de cometimento de crime que geram mais indignação do que outros. Então nós não temos um critério, nós não temos um conceito fechado. A avaliação é muito caso a caso. Muito obrigado, professor. Nada. Vamos lá. Artigo 427. Se o interesse de ordem pública, olha aí, nós temos aqui a regulamentação do desaforamento. Se o interesse da ordem pública o reclamar, ou houver dúvidas sobre a imparcialidade do júri ou a segurança do acusado, o tribunal, a requerimento do Ministério Público,
do assistente, do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. Então, vejam vocês, os fundamentos já constam aí do 427, já falamos deles, são aqueles 4 fundamentos, são aqueles 3 fundamentos, né? O 427 ele só traz 3, ele fala em interesse de ordem pública, dúvidas sobre a imparcialidade do júri ou segurança pessoal do acusado. Agora, o interessante é o seguinte, olha só, quem é que determina o desaforamento? Quem determina o desaforamento é o Tribunal de Justiça. O Tribunal do Júri, ele é vinculado ao Tribunal de Justiça, não é isso? O Tribunal do Júri, a segunda instância do Tribunal do Júri aqui de Montes Claros, é o Tribunal de Justiça lá em Belo Horizonte. Então, é o Tribunal de Justiça de BH que vai decidir se vai ocorrer ou não o desaforamento. E quem é que pode provocar o tribunal para que esse desaforamento seja realizado? Tanto o Ministério Público, quanto o assistente, quanto o próprio acusado, e até mesmo o juiz presidente do Tribunal do Júri, até mesmo o próprio juiz de ofício pode, até mesmo o próprio juiz, ele pode, de ofício não, né? Ele pode, ele próprio, provocar o tribunal para que determine esse desaforamento. Então, pode ser tanto por iniciativa do Ministério Público, quanto do assistente de acusação, quanto do próprio acusado, por meio do seu advogado, ou até mesmo pelo juiz de direito. Se o juiz ele estiver vislumbrando ali na comarca onde vai ser realizado o júri, que tem a presença de qualquer dessas situações, ele pode provocar o tribunal para que o tribunal determine o desaforamento. Tranquilo? E, óbvio, fecha aí o 427, esse desaforamento vai ser para onde? Para onde não exista os motivos determinantes do desaforamento. Como consta lá, onde houver questão de ordem pública, houver dúvidas sobre imparcialidade ou segurança do júri. Vamos continuar só para falarmos de imparcialidade. Sempre nós temos que preferir as comarcas mais próximas. A preferência para as comarcas mais próximas. Porém, se nós estivermos diante, por exemplo, de dúvidas sobre a imparcialidade do júri, vamos voltar naquela questão de ser uma família muito influente, muito rica. Se essa família for influente numa região muito grande, aí nós não podemos fazer o deslocamento, nós não podemos fazer o desaforamento para uma comarca próxima. Nós temos que fazer o desaforamento para uma comarca mais afastada, onde essa influência da família não exista. Tranquilo? Porque o propósito é que os fatos motivadores do deslocamento da competência, eles não existam na nova comarca para onde o julgamento foi deslocado. 427, parágrafo 1º. O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência pelo julgamento na Câmara ou turma competente. O desaforamento ele tem preferência de julgamento no Tribunal de Justiça, que vai determinar se o desaforamento vai ocorrer ou não. Isso aí é até fácil da gente visualizar, né? Em primeiro lugar, porque nós estamos falando de crime doloso contra a vida. Os crimes mais graves que há. Daí a necessidade da preferência. E, em segundo lugar, nós estamos falando de situações que podem estar funcionando ali como uma panela de pressão. Se você tiver motivos de ordem pública, se você tiver motivos que digam respeito à segurança do réu, são situações que têm que ser decididas logo, sob pena de inviabilizar completamente o julgamento. Parágrafo 2º. Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar fundamentadamente a suspensão do julgamento do júri.
se desde já o relator, qual relator? O relator que vai julgar, que compõe a Câmara ou turma que vai analisar o pedido de desaforamento. Se ele entender que são relevantes os motivos apresentados, ele pode determinar a suspensão do julgamento pelo tribunal do júri. Suponhamos que o julgamento esteja marcado, o julgamento já foi marcado, e essa situação, seja a questão de ordem pública, seja ameaça à segurança do réu, ela já surgiu, só que o juiz de direito ele não provocou de ofício, não foi o juiz presidente do tribunal do júri quem provocou o Tribunal de Justiça para promover o desaforamento. Quem provocou foi o advogado de defesa, ou foi o Ministério Público. Neste caso, o que nós temos? Neste caso, o juiz, já que não foi ele quem provocou, ele simplesmente determinou o agendamento do julgamento perante o tribunal do júri. Se o relator entender que os fundamentos são relevantes, ele pode de imediato, ele tem o poder de imediatamente, por si só, determinar o desaforamento? Não. O relator não tem esse poder, por quê? Porque o julgamento ele é um julgamento realizado por turma ou Câmara. Mas ele tem o poder de determinar a suspensão do julgamento perante o tribunal do júri. Como ele está vendo que as situações alegadas ali, até mesmo pelas provas documentais já apresentadas, que tem fundamento, que a questão tem fundamento, o que ele pode fazer? Ele pode determinar a suspensão do julgamento perante o tribunal do júri. Até quando? Até o julgamento da questão pela turma ou Câmara. Tranquilo? Parágrafo 3º. Será ouvido o juiz-presidente quando a medida não tiver sido por ele solicitada. Aí é tranquilo, né, gente? Se o tribunal tiver sido provocado para analisar o desaforamento, se tiver sido provocado pelo Ministério Público, pela acusação ou pela defesa, ou pelo Ministério Público ou pelo advogado do réu, o juiz ele deve ser ouvido, o Tribunal de Justiça deve pedir ao juiz para se manifestar quanto a esse pedido, quanto à situação apontada. A acusação, a defesa apontou uma situação que poderia ensejar o desaforamento, o Tribunal de Justiça provoca o juiz presidente do Tribunal do Júri da comarca para que ele se manifeste a respeito deste fundamento trazido pela acusação ou pela defesa. Tranquilo? Parágrafo 4º. Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado da decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização do julgamento anulado. Mais uma vez, na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização do julgamento anulado. Olha só, gente. Se nós tivermos, o que determina o encaminhamento do processo para o tribunal do júri? O que determina o encaminhamento é a sentença de pronúncia, não é isso? Pois bem, se estiver em tramitação recurso contra a sentença de pronúncia, se estiver em tramitação recurso contra a sentença de pronúncia, contra a decisão de pronúncia, não tem possibilidade, não tem fundamento para que o juiz, para que o tribunal, para que a turma ou Câmara do Tribunal de Justiça, para que ele se debruce, para que ele analise um pedido de desaforamento. Não tem fundamento.
Por que que não tem fundamento? Não tem fundamento porque nós ainda não temos certeza se o júri vai ou não vai ocorrer. É a isso que está se referindo o parágrafo 4º. Como nós não temos certeza se o júri vai ou não vai ocorrer, porque ainda está na pendência julgamento de sentença, análise de recurso de sentença de pronúncia, análise de recurso de sentença de pronúncia, como ainda está pendente a análise dele, nós não sabemos se vai ocorrer o júri. Se não há certeza da ocorrência do júri, não tem por que já se analisar o desaforamento, porque pode ser que o recurso da sentença de pronúncia seja procedente. E se ele for procedente, nós não teremos o júri. Tranquilo? Então, enquanto estiver em tramitação recurso da sentença de pronúncia, não há fundamento para que para que o tribunal analise um pedido de desaforamento. Essa é a primeira possibilidade. Ou a segunda possibilidade. Qual é a segunda possibilidade? A segunda possibilidade é quando o julgamento já tiver sido realizado. Qual julgamento? O julgamento perante o tribunal do júri. Se o julgamento já tiver ocorrido, não tem por que se falar em desaforamento, né? Se o julgamento já ocorreu, o plenário do júri, se ele já realizou o julgamento, não tem por que se falar em desaforamento. Exceto se, e fala a parte final do parágrafo 4º, quando o fato ocorrido se der durante ou após a realização do julgamento anulado. Se o desaforamento, suponhamos que o pedido de desaforamento ele sempre antecede o tribunal do júri, a realização do tribunal do júri, a sessão do tribunal do júri, ele sempre antecede. Por que ele antecede? Porque o propósito é retirar o julgamento desta comarca e levar para uma comarca próxima, onde não exista ameaça onde não exista ameaça ao réu, onde não exista a ameaça à questão de ordem pública, enfim, onde nós não tenhamos influência sobre a imparcialidade dos jurados. Se o júri já ocorreu, essa circunstância não há que se falar mais em análise de imparcialidade dos jurados. Porém, tem duas exceções a essa situação. Quais são as duas exceções? A primeira delas, se o fundamento, qualquer daqueles fundamentos, lá dos 4 fundamentos, se eles tiverem ocorrido durante o julgamento do tribunal do júri. Suponhamos que durante o julgamento do tribunal do júri, esse pedido não foi pretérito. O fundamento ele surgiu durante o julgamento. Suponhamos que durante o julgamento do tribunal do júri, os jurados entrou lá na sessão do júri uma série de pessoas e começaram a ameaçar os jurados. Se vocês não condenarem, vocês sofrerão graves consequências. Ou se vocês absolverem, se vocês não condenarem, vocês sofrerão graves consequências. Ou se vocês condenarem, vocês sofrerão graves consequências. Então, vejam, se os jurados estiverem sendo ameaçados, o fato, ele não surgiu, ele não foi pretérito à realização do julgamento. Ele foi simultâneo à realização do julgamento. Tranquilo? Então, neste caso, nós podemos ter o desaforamento, mesmo já tendo ocorrido o julgamento. Ou, na segunda hipótese, quando nós tivermos o julgamento, quando o julgamento já realizado, e aí nós não tivemos a presença do fator nem antes da motivação, nem antes do júri, nem durante o júri. Porém, o júri ele foi anulado, esse é o que nos diz a parte final do parágrafo 4º, porém o júri foi anulado e após a anulação do júri, surgiram qualquer dos fatores.
Suponhamos que nós tivemos um júri normal e por qualquer fundamento o júri foi anulado, e tendo ele sido anulado, nós vamos ter que realizar um novo júri. Porém, após esse julgamento anulado, surgiu qualquer daqueles fatores, ou a questão de ordem pública, ou ameaça à segurança do réu, ou dúvidas sobre a imparcialidade dos jurados. Se tiver surgido qualquer dessas situações aqui após o julgamento anulado, mesmo já tendo ocorrido o julgamento, nós podemos ter o desaforamento. Beleza? Então, o desaforamento, via de regra, ele ocorre antes do plenário do júri. Porém, nada impede que o fundamento surja no julgamento propriamente, ou mesmo após o julgamento, se nós tivermos a anulação do julgamento do júri. Tranquilo? – 428. O desaforamento também poderá ser determinado em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Mais uma vez, o desaforamento também poderá ser determinado em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Esse aqui é o quarto fundamento para a realização do desaforamento, como dissemos, é o excesso de serviço. E como é que se caracteriza esse excesso de serviço? Como é que nós vamos falar se há muito serviço? Nós temos que levar em consideração o período entre a sentença de pronúncia e a audiência do tribunal do júri. Se entre a sentença de pronúncia e a audiência no tribunal do júri, a sessão do tribunal do júri, se entre os dois tiver de transcorrer um período superior a 6 meses, se não tiver vaga na pauta da sessão do júri, num período dentro de 6 meses, ou seja, se só puder realizar o júri daqui 7, 8, 10 meses, 1 ano, está caracterizado o excesso de serviço, previsto aí no artigo 428, e nós temos a fundamentação para a realização do desaforamento. O interessante aqui é o seguinte, conforme a gente extrai aí do 428, sob esse fundamento de excesso de serviço, a provocação do tribunal para realizar o desaforamento só pode ser realizado pela acusação ou pela defesa. Não pode ser realizado pelo juiz de direito, presidente do tribunal do júri. Olha lá, o desaforamento também poderá ser determinado em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária. Enquanto no desaforamento, sob o fundamento da imparcialidade, da segurança do réu ou da questão de ordem pública, pode ser provocado tanto pela acusação, quanto pela defesa, quanto pelo próprio juiz de direito, presidente do tribunal do júri. Aqui no desaforamento, sob o fundamento de excesso de serviço, quem pode provocar é apenas a acusação ou a defesa, não o juiz de direito. 428, parágrafo 1º. Para a contagem do prazo... Oi? Não, pode continuar, depois eu falo. Para a contagem do prazo referido neste artigo, não se computará o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa. Olha só, isso aqui é até para evitar a má-fé da defesa. Se, após a sentença de pronúncia, se a defesa apresentar solicitações de adiamento ou diligência, ou apresentar qualquer outro incidente processual que redunde
numa ampliação que acabe por fazer com que esse período de 6 meses seja ultrapassado, suponhamos que nós temos vaga livre para a realização do plenário, da sessão do plenário do júri, daqui a 5 meses, sem qualquer alteração. Só que no curso desses 5 meses, ou a defesa solicita adiamento, ou a defesa solicita diligências, ou apresenta incidentes, que faz com que esse prazo inicial de 5 meses vire 1 ano e meio. Nós não podemos ter, neste caso, o adiamento, nós não podemos ter, neste caso, o desaforamento sob o fundamento de excesso de prazo. Porque o que o parágrafo 1º quer coibir é a má-fé da defesa em apresentar solicitações de adiamento, de diligência, apresentar incidentes, para com isso ganhar prazo e, na sequência, conseguir o desaforamento e, com certeza, quando o desaforamento para outra comarca, esse julgamento também não é automático, lá também nós vamos ter prazo. Então, o propósito é que a defesa não consiga, usando de má-fé, esticar o prazo de julgamento aí ad eterno. Compreendem? Parágrafo 2º. Não havendo excesso de serviço ou existência de processos aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo tribunal do júri, nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao tribunal que determine a imediata realização do julgamento. Nós sabemos, mais uma vez, gente, não havendo excesso de serviço ou existência de processos aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo tribunal do júri, nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao tribunal que determine a imediata realização do julgamento. Olha só, nós sabemos que para a realização do júri nós temos sessões ordinárias e reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias, sessões ordinárias e sessões extraordinárias. Por exemplo, hoje aqui eu não sei como é que está no tribunal do júri aqui, mas teve uma época que aqui eram realizados júris 2 vezes por semana. Se não me engano, na terça e na quinta. Teve uma época em que os júris aqui eram realizados nessa ordem, são as sessões ordinárias. Suponhamos que, então, nós temos as sessões ordinárias, que são toda terça e quinta. Terça e quinta, terça e quinta, terça e quinta. Caso nós tenhamos pauta livre e o meu processo já está no ponto, meu processo, digo, eu réu no processo, já está no ponto de ser julgado pelo tribunal do júri, já foi pronunciado, não cabe nenhum recurso, não foi apresentado diligência, não foi solicitado adiamento, não foi solicitado diligência, não foi apresentado nenhum incidente, se já está no ponto de julgamento e eu tenho pauta livre dentro das sessões ordinárias, eu, acusado, posso provocar o tribunal para que o tribunal determine ao juiz presidente do júri que realize, que me escale o meu processo dentro das pautas livres, para que o processo seja realizado o quanto antes, para que o julgamento seja realizado o quanto antes, para que a sessão do tribunal do júri seja realizada o quanto antes. Compreendem? Se há uma escala de sessão ordinárias, de reuniões periódicas, e se nós temos datas livres, eu, acusado, que estou com o meu processo
no momento exato, já absolutamente habilitado para ser julgado pelo tribunal do júri, eu posso solicitar ao Tribunal de Justiça que determine ao juiz de direito que lhe é subordinado que agende a sessão do meu júri para a primeira data desimpedida. Tranquilo? Você ia perguntar alguma coisa aí, Bernardo, que nós já vamos passar para outro tema. Pô, professor, é o seguinte, fica uma pergunta anteriormente, que eu gostaria de te perguntar. É o seguinte, e se no caso a família exercer influência sobre o Estado todo? O que poderia ser feito quanto a este desaforamento? Poderia ser feito um desaforamento para outro Estado? O tribunal, ele fala em deslocamento para a comarca próxima, o tribunal, perdão, o Código de Processo Penal, mas ele não vincula essa desaforamento para que seja feito necessariamente dentro do próprio tribunal, não. Dentro das comarcas do próprio tribunal, não. O que nós poderemos imaginar essa realização é de um desaforamento para outro estado. Nós só temos uma questão que a gente tem que observar aí, é que o Tribunal de Justiça ele só exerce jurisdição sobre o seu próprio estado. É lógico que essa situação que você está colocando aí, ela pode existir, mas numa situação como essa, o que convém? O que convém numa situação como essa? Convém que nós, se a gente... É uma situação muito sui generis, mas convém que uma análise dessa natureza seja realizada, por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça. É uma situação muito sui generis, porque o Superior Tribunal de Justiça ele exerce jurisdição sobre todo o país, e não apenas sobre o Estado. Não tem como a gente deslocar uma competência territorial daqui da comarca de Montes Claros para, por exemplo, a comarca de Vitória da Conquista, que é na Bahia, sendo que a comarca de Montes Claros é administrativamente subordinada ao Tribunal de Justiça de Belo Horizonte, enquanto a comarca de Vitória da Conquista é subordinada ao Tribunal de Justiça da Bahia. Não tem como exercer essa determinação. Porém, o que numa situação dessa é mais fácil, o que é mais conveniente numa situação dessa? Porque essa questão da influência da família, isso é muito fácil da gente visualizar, em especial em cidades do interior. Numa situação como essa, o ideal é nós deslocarmos a competência para a capital. Se acontecer isso numa situação dessa natureza, convém que haja o deslocamento da capital, para a capital do estado. Porque na capital, por mais que a família possa exercer uma influência, e quando a gente fala de exercício de influência, nós estamos falando de exercício de influência econômica, em especial influência econômica. É difícil, nós temos vocações do Estado, né? Nós temos estados que têm uma vocação mais industrial, você tem outro que tem uma vocação mais agrícola, mas nós observamos, principalmente em algumas regiões, como aqui no norte de Minas, nós observamos a preponderância das atividades de uma determinada categoria de atividade econômica na região. Mas de uma capital, por exemplo, nós temos ali pessoas empregadas nas mais diversas áreas. Então, nós temos ali na capital pessoas que não dependem de nenhuma maneira dessa família influente. Então, se não há nenhuma dependência, essa pessoa ela está habilitada, porque ela não vai ter a sua imparcialidade influenciada. Tranquilo? Via de regra, desloca-se para a capital do estado.
Mas se a gente for pensar hipoteticamente numa situação em que a família exerça a influência como um todo, nós podemos vislumbrar aí a possibilidade de que essa análise do desaforamento seja feita não pelo Tribunal de Justiça do Estado, mas sim pelo Superior Tribunal de Justiça. Tranquilo? Muito obrigado, professor. Por nada. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da reunião da sessão do Tribunal do Júri. Vamos falar um pouquinho dela. Olha lá. E aqui nós já estamos falando, vamos iniciar falando das reuniões, da reunião do Tribunal do Júri. A reunião das sessões do Tribunal do Júri. Artigo 463. Comparecendo pelo menos 15 jurados, o juiz-presidente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento. Vocês se recordam que o Tribunal do Júri ele é composto pelo juiz-presidente e por 25 jurados. Então, são intimados para comparecer na reunião, 25 jurados. Porém, se apenas 15 deles comparecerem, se desses 25, apenas 15 comparecerem, nós já temos um número suficiente para iniciar os trabalhos do Tribunal do Júri. Precisamos do comparecimento de pelo menos 15 dos 25 intimados. Parágrafo 2º. Os jurados excluídos por impedimento ou suspeição serão computados para a constituição do número legal. Vocês lembram que nós temos, além de apresentarem os impedimentos e suspeições próprios dos juízes de direito, as causas de impedimento e suspeição próprias dos juízes de direito, os jurados, nós vimos na aula anterior, eles têm causas específicas de impedimento e suspeição. O que o parágrafo 2º está nos dizendo? Ele está nos dizendo, olha, comparecendo 25 jurados, comparecendo 15 jurados, 25 ou 15, enfim, comparecendo aí entre 15 e 25 jurados. Se dentre eles estiverem impedidos ou suspeitos, esses impedidos ou suspeitos serão considerados para fins de constituição do número legal. Suponhamos que você tenha 15 pessoas. Pode-se instalar os trabalhos? Pode. O artigo 463 fala que tem que ter no mínimo 15. Se dentre esses 15 tiver 2 impedidos e um suspeito, então caímos de 15 para 12. Pode iniciar os trabalhos? Pode iniciar os trabalhos, sim. Conforme consta aí do parágrafo 2º, os jurados excluídos por impedimento ou suspeição, ou seja, eles são excluídos da escolha do conselho de sentença. Dos 15, nós excluímos 3 para a escolha do conselho de sentença, porque eles são impedidos ou suspeitos. Apesar de serem excluídos da escolha do conselho de sentença, eles são considerados para fins de composição do número de 15, do número mínimo de 15 jurados. O que quer dizer? O júri ele não pode ser adiado em razão de que, olha, não temos mais 15, agora só temos 12. Não, o júri pode ser realizado, sim. 464. Não havendo número referido no artigo 463, ou seja, no mínimo os 15 jurados, proceder-se-á ao sorteio de tanto suplentes quanto necessários e designar-se-á nova data para a sessão do júri. Se não tiver presente lá o número de jurados, se não tiver presente o número mínimo de jurados, o juiz vai determinar o sorteio. Lembra lá, o sorteio vai sair de onde? O sorteio vai sair daquele número de jurados alistados. Lembra? Primeiro nós temos o alistamento, depois nós temos o sorteio para a composição do Tribunal do Júri, depois nós temos o sorteio para a composição do Conselho de Sentença.
Onde é que o juiz vai se socorrer se compareceram lá menos de 15 pessoas? Onde é que o juiz vai se socorrer para novamente compor o número de 25 intimados? Ele vai voltar lá nos jurados alistados. Vai voltar lá nos jurados alistados e vai sortear, suponhamos que tenha comparecido apenas 10 jurados, ele vai lá nos alistados e sorteia mais 15 jurados, para novamente compor o número de 25 e intimar e esses 25 comparecer na nova data agendada para o tribunal do júri. Se não tiver os 15, não é realizado nem o sorteio, porém, não é realizado nem o sorteio para a composição da sessão do tribunal do júri, se não tiver os 15. O que se faz nessa oportunidade? Volta-se para a lista dos alistados e sorteia o número faltante de jurados para compor os 25 que já saem, que serão intimados para a nova data de realização daquele júri que foi adiado. 465. Os nomes dos suplentes serão consignados em ata, remetendo-se o expediente de convocação, com observância do disposto no 434 e 435. 434 e 435 fala como é que se dá a convocação dos jurados para a reunião onde será realizado o sorteio do conselho de sentença. Então, os suplentes eles já são sorteados naquela oportunidade em que não houve a composição do número mínimo de 15. 466. Antes do sorteio dos membros do conselho de sentença, o juiz-presidente esclarecerá sobre impedimentos, as suspeições e as incompatibilidades constantes do 448 e 449. Então, vejam vocês, presentes os intimados, presentes os jurados, né, que foram intimados para comparecimento na sessão do júri. Sejam todos os 25, sejam apenas os 15, número entre 25 e 15. O juiz, de imediato, vai esclarecer publicamente a respeito dos impedimentos, suspeições e incompatibilidades para trabalhar para exercer a função de jurado. O juiz ele vai apresentar esses impedimentos, para que seja a acusação, seja a defesa, seja os próprios jurados, para que qualquer deles, em havendo uma situação de impedimento, suspeição ou incompatibilidade, para que seja a acusação, seja a defesa, seja os próprios jurados, para que eles se declarem a presença, para que eles declarem a presença dessas situações, para que dessa situação de impedimento, incompatibilidade ou suspeição, para que possam ser excluídos do sorteio. O que significa iniciar, assim, os trabalhos do júri, disse que fala-se em início dos trabalhos do júri, quando nós temos ali presentes o número mínimo de 15 jurados. O que acontece? Quando é que há o início dos trabalhos do júri? Há o início dos trabalhos do júri a partir do momento, quando você fala assim, quando a lei fala em iniciados os trabalhos, a partir do momento que nós tenhamos 15 jurados, nós precisamos de ter no mínimo 15 jurados aqui para começar para iniciar os trabalhos do júri. Porque é desses 15 jurados que nós vamos tentar fazer o sorteio de 7 jurados para compor o conselho de sentença. Então, o júri só pode ser instalado, nós só podemos iniciar os trabalhos de escolha. Quando você fala de início dos trabalhos, é início de escolha dos trabalhos, do início dos trabalhos de escolha dos jurados. Nós só podemos falar em escolha dos jurados para a composição do conselho de sentença, que vai realizar o julgamento,
se nós tivermos um número mínimo de 15 intimados, 15 jurados intimados. Isso que é início do trabalho. Os trabalhos eles se iniciam com a presença dos jurados para a escolha do conselho de sentença. Vamos lá. Sim. Verificado que se encontram na urna as cédulas individuais, as cédulas relativas aos jurados presentes, o juiz presidente sorteará 7 dentre eles para a formação do conselho de sentença. Então, estando presentes ali, no mínimo 15 jurados, o juiz, no primeiro momento, estão ali presentes no mínimo 15 jurados. O juiz, no primeiro momento, esclarece as situações de impedimento, suspeição e incompatibilidade. Suponhamos que dessas questão de impedimento, suspeição, vamos falar de número mínimo, para ficar bem clara a explicação. Suponhamos que estão presentes 15 jurados, dos 25 intimados. Desses 15 jurados, o juiz vai esclarecer, olha, são impedidos as situações de impedimento, incompatibilidade e suspeição são essas e essas, ok? Em função dessa explicação, 3 jurados, 3 dos 15 saem. Ou porque são impedidos, incompatíveis ou suspeitos. Restam apenas 12. Os nomes destes 12, os trabalhos continuam? Continuam. Por quê? Porque nós tínhamos 15 inicialmente. O nome destes 12 vai para dentro as cédulas com o nome desses 12 vai para dentro de uma urna de onde serão sorteados 7. Desses 12 serão sorteados 7 para a formação do conselho de sentença. Então, vejam só, gente, nós temos aí um afunilamento. No primeiro momento, vocês se recordam, nós temos a escolha, o alistamento dos jurados, que vai variar a depender do tamanho da comarca. Num segundo momento, nós temos o sorteio de 25 pessoas para compor o tribunal do júri. E num terceiro momento, nós temos a escolha de 7 pessoas para compor o conselho de sentença. Nós temos aí um afunilamento para a escolha dos jurados. 468. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz-presidente as lerá e a defesa e depois dela o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados até 3 casos, até 3 cada parte, sem motivar a recusa. Sem motivar a recusa. Mais uma vez, à medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz-presidente as lerá e a defesa e depois dela o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados até 3 cada parte, sem motivar a recusa. Olha só, gente. Isso aqui, do mesmo jeito que nós temos os jurados que podem ser excluídos por incompatibilidade ou suspeição, nós temos jurados que podem ser excluídos de maneira imotivada. E é a esses jurados que se refere ao artigo 468. Olha só, nós temos determinados, a lei já estabelece quem são os jurados que apresentam situações de compatibilidade, impedimento ou suspeição. Além disso, o que nós já dissemos desde o princípio? O júri ele é um julgamento não técnico. O júri é um julgamento realizado por juízes leigos. Se são juízes leigos, esses juízes eles podem ser influenciados por questões que não sejam propriamente de direito. Tanto é que eles não precisam motivar suas decisões, a votação é secreta, não é isso? No júri nós vemos alegação das mais diversas naturezas, não só alegações jurídicas para condenação ou absolução. Em função disso,
Em função disso, de não serem não serem jurados juízes técnicos, mas sim leigos, a lei autoriza que, seja a acusação, seja a defesa, que qualquer delas recuse de maneira imotivada alguns jurados. Quer ver? Vamos dar um exemplo prático aqui. Suponhamos que nós estejamos diante de um caso de feminicídio. O homem matou a sua esposa sob um dos fundamentos lá que se enquadra como feminicídio. Convém para a defesa que no tribunal do júri tenha juradas mulheres? Não convém, né? Isso aqui por isso que eu digo da seriedade do júri. Eu não sou muito favorável ao Instituto Tribunal do Júri. Não há quem goste. Eu sou muito mais sou muito mais para um julgamento técnico. A lei autoriza aqui no 468 que o advogado de defesa simplesmente recuse uma jurada, já que pode ser de maneira imotivada. Se o seu cliente é um homem que está sendo acusado de feminicídio, porque matou a sua própria companheira, você pode simplesmente virar e falar, dentre os 15 lá, na hora do sorteio, foram sorteadas 3 mulheres. Imediatamente após o sorteio da mulher, você pode recusar. Você recusa por quê, doutor? Não, eu recuso porque eu não quero ela no júri. Ponto. Você não precisa motivar. Para quê? Não, convém, para mim, em defesa, convém que eu tenha só homens, numa situação como essa, convém que eu tenha só homens no plenário do júri, porque o homem ele é muito mais tendente a me absolver do que mulheres. Compreendem? Essa é a recusa imotivada. Então, nós temos recusa de jurados, tanto por impedimento, suspeição, incompatibilidade, como ainda a possibilidade de recusa imotivada. Até o número máximo de 3, tanto pela acusação quanto pela defesa. As recusas podem ser motivadas tanto pela acusação quanto pela defesa. Do mesmo jeito que a acusação, para ela, convém que não haja mulheres na composição do conselho de sentença, convém para a acusação que sim, que haja mulheres. E, nesse sentido, a acusação pode recusar jurados que tenham sido sorteados simplesmente por serem homens. Mas não, vou recusar os homens, porque de repente, no próximo a serem sorteados, aí aparece uma mulher. Eu quero uma mulher no plenário, eu quero uma mulher na composição do conselho de sentença, porque a mulher é muito mais fácil de condenar do que o homem. Beleza? Desacolhida, 470, perdão, gente. Desacolhida a arguição de impedimento, suspeição ou de incompatibilidade contra o juiz presidente do Tribunal do Júri, órgão do Ministério Público, jurado ou qualquer funcionário, o julgamento não será suspenso, devendo, entretanto, constar da ata o seu fundamento e a decisão. Se foi apresentado no Tribunal do Júri, na hora do julgamento, se foi apresentado, foi arguído, impedimento, suspeição ou incompatibilidade contra juiz presidente do Tribunal do Júri, órgão do Ministério Público, jurado ou qualquer funcionário, o escrivão, o oficial de justiça, qualquer funcionário do Tribunal de Justiça, se foi apresentado do Tribunal do Júri, se foi apresentado com relação a qualquer deles fundamentos, se foi arguído impedimento, suspeição ou incompatibilidade com relação a qualquer deles, e o juiz presidente insistir na permanência do júri, não acatar a arguição de impedimento, incompatibilidade ou suspeição, e insistir na realização do júri, o júri vai ser realizado. Porém, deverá constar na ata a arguição e o motivo do indeferimento e a decisão do juiz motivada. Isso para quê?
Suponhamos que o júri efetivamente venha a ocorrer. Eu, defesa, aleguei suspeição dos jurados. O juiz não acata a suspeição e realiza o júri. Se ao final, para que isso fica lá registrado? Se ao final meu cliente venha a ser absolvido, ótimo. Se ao final meu cliente venha a ser condenado, eu tenho um fundamento para recorrer falando, olha, eu avisei ao juiz de direito que aquele jurado era suspeito, ele não acatou a minha arguição, então eu estou recorrendo. Por fim, para fecharmos, 471. Se, em consequência de impedimento, suspeição, incompatibilidade, dispensa ou recusa, não houver o número para a formação do conselho, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido, após sorteados os suplentes, com observância do disposto no 464. Então, estando presentes lá os 15, número mínimo, né? Estando presente o número mínimo de 15, se em razão de impedimento, suspeição, incompatibilidade ou recusa imotivada, se não restar um número mínimo de 7 jurados para compor o conselho de sentença, qual é a consequência natural? A consequência natural é que nós vamos ter que adiar esse julgamento e, nessa própria oportunidade em que nós vamos fazer o adiamento do julgamento, os jurados que restaram para compor, suponhamos que tenha restado apenas 4. Restaram apenas 4. O que nós vamos fazer? Nós vamos sortear mais 21 suplentes. Nós vamos sortear mais 21 suplentes do conselho da lista de jurados. Nós vamos sortear mais 21 suplentes que somados a esses 4, constituirão um número de 25, que serão intimados para a realização do próximo júri. E, mais uma vez, aí nós começamos tudo de novo. Desses 25, tem que comparecer no mínimo 15, e desses 15, entre esses 25 e 15, serão sorteados 7. E, novamente, vão poder ser alegados impedimento, suspeição, incompatibilidade e recusa imotivada. Beleza? Gente, nós até avançamos um pouquinho no horário. Professor. Sim. É o seguinte, então, tem 15 jurados, aí já pode iniciar os trabalhos. E aí, poderia já fazer esse sorteio dos 7 jurados. Mas caso não tenha 7 por causa de recusa imotivada, por causa de suspeição, impedimento, o que vai acontecer? Aí, nesse caso, vai começar de novo, aqueles 4, por exemplo, vai continuar, vai chamar mais, fazer o sorteio, vai sortear mais 21, e aí vai fazer todo aquele procedimento de novo, né, professor? Exatamente isso. Nós vamos sortear só os suplentes para compor o número de 25. É exatamente isso que ocorre. Bom, gente, deixa eu interromper a aula aqui. Na terça próxima, nós concluímos Tribunal do Júri, e aí nós vamos passar para o tema nulidade, viu? E aí, na próxima aula, Bernardo, tendo tempo, a gente conversa a respeito da questão lá que você está querendo esclarecer, tranquilo? Sim, professor, sim. Eu tenho aula agora com o pessoal do terceiro período. Bom dia para vocês. Até a nossa próxima aula. Até a próxima aula, se Deus quiser. Deus te abençoe, viu, professor? Amém.